Olá, 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 eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast Literário Rabiscos, gravando diretamente da Praça de Poços de Caldas. A gente está num café, então você vai ouvir alguns barulhos. O meu convidado está preocupadíssimo com o conteúdo sexual do programa, com crianças perto, com famílias perto, mas a gente vai driblar isso. E eu quero convidar vocês que estão chegando aqui pelo Luiz, que já esteve aqui no Rabiscos, falando sobre o crime no edifício Diálogo, que foi um episódio muito legal. Ouviu o episódio que a gente gravou já com o Luiz Biagione, e agora ele tá vindo de livro novo. O Luiz Biagione ficou conhecido por livros como Elvis e Madonna, Comédia Mundana, O Crime no Edifício Diálogo, que a gente falou também, e ele tá retomando agora com João Malho, um livro provocador para questionar moralidades, banalidades, liberdades. E é isso, prazerzão estar com você pessoalmente agora, que legal. Pô, Tadeu, o prazer é meu, muito bom estar com você, muito bom estar aqui em Poços de Caldas. Acho que é a quarta ou quinta vez que eu venho para Flipossos. Eu vim também no Poços Jazz Festival, onde eu lancei o meu A Viagem de James Amaro, meu livro. E foi muito legal a semana passada com o lançamento do livro aqui. E é uma surpresa estar podendo fazer de novo aqui o Rabiscos com você. E agora a gente vem com o João Malho na pornografia. Pornografia. Ninguém escreve mais pornografia, né? Eu até tive uma surpresa que esse ano vai sair um livro novo do Reinaldo Moraes e que também é pornográfico. Então não estou sozinho, isso é muito bom. Eu tenho sempre a companhia do Glauco Matoso. Sim. E de mais uns 2 ou 3 que ainda insistem em falar sobre a importância, não sobre a importância, não é sobre isso. Criar narrativas que sejam sensacionais, no sentido da sensação, no sentido do prazer, no sentido do desfrute, no sentido da alegria, né? Depois que eu escrevi O Crime no Edifício Diálogo, eu fui ler meus contemporâneos. Eu entrei numa fase de ler suspense, crime, mistério, policiais, para escrever o Diálogo. Aí depois que saiu o Diálogo, ok, beleza, o Diálogo foi muito bem, tá esgotado, esgotou. Eu sou fã demais desse livro. O pessoal gostou do livro. Eu adoraria escrever um Diálogo 2, mas não tive ainda uma... Pega para isso, tem um monte de fio que dá para seguir, né? Então, mas ainda não tive uma boa ideia para escrever um Diálogo 2. Mas aí eu fui ler meus contemporâneos, cara, e aí eu vi um pessoal escrevendo cenas de sexo muito ruins. Muito, até vergonha alheia de ler, assim, sabe? E também é uma literatura que ficou chata, engessada, panfletária, identitária. São discussões muito recorrentes, todos os livros estão falando das mesmas coisas e tal. E aí eu falei, eu preciso escrever uma coisa mais alegre, mais divertida, mais pra cima, mais sem um compromisso com uma pauta. E aí pensei e tive a ideia de escrever o João Malho a partir da releitura de um livro do Henry Miller, que é o Opus Pistorum, que eu tinha lido na adolescência. Não li esse livro ainda. Eu li Os Papéis de Jasper, eu acho, dele. É o Henry Miller também, não é? Não sei, eu não conheço esse livro. Mas eu li toda a literatura do Miller, assim, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Sexus, Plexus, Nexus. Mas esse livro, em particular, o Opus Pistorum, era um livro que a gente lia quando tinha 16, 17 anos, pegava na biblioteca, lá em Americana, na cidadezinha do interior de São Paulo, e a gente não acreditava como aquilo pudesse estar escrito num livro, aquelas coisas tão absurdas, aquelas cenas de sexo tão hilariantes e perversas e malucas. E aí depois eu nunca li nada mais parecido com aquilo. Tirando talvez o Pornopopeia do próprio Reinaldo Moraes. E aí agora, recentemente, eu reli o Opus Pistorum. Falei, eu vou escrever um Opus Pistorum Tropicalis. Aí eu me apropriei do João Malho, porque no livro do Henry Miller, o órgão sexual do protagonista tem o nome de Johnny Thursday. E o tradutor da Nova Fronteira para o livro no Brasil traduziu como João Malho. E eu achei o nome sensacional. E eu me apropriei do nome João Malho e escrevi as aventuras tropicais de um João Malho
brasileiro, Muito bom. um pinto brasileiro Então, em dois Jumar momentos. É o nome do pinto. É o nome do pênis, do instrumento do cidadão, do protagonista que não tem nome. Ah, não tem nome. Todos os outros personagens do livro são mulheres. O personagem principal não tem nome, mas o pinto dele tem nome e é João Mário. Você tem. Eu gosto muito do jeito que você escreve, porque você falando da literatura contemporânea, o Rabiscos é um podcast de literatura contemporânea. Sim. Eu sinto, às vezes, os autores, principalmente os autores mais novos, com muito medo do que poder falar. Isso que você falou, eu até comentei, eu acho que foi até com a minha companheira. Eu estava lendo um livro que estava me dando muita vergonha alheia também ao ler uma cena de sexo, porque eu senti uma preocupação com do autor, e não falar nada fora do tablado ali, não sair nada, porque parece que vou ser cancelado, ou vão me julgar de machista. É uma preocupação que eu sinto que os autores contemporâneos têm. A gente estava falando do Edir também, que também é uma pessoa que não se preocupa com isso. Ele quer Edir Augusto, maravilhoso. Eu vou contar a história independente do que eu faça, independente do que aconteça, né? Você tem essa característica também, né? Você acha que, agora pensando um pouco na literatura contemporânea que você falou, você acha que isso falta até para estímulo na literatura? Você acha que isso não alcança todo mundo que deveria alcançar e acaba levantando bandeiras e não contando sua história? Ou isso não é uma preocupação que a gente tem que ter? Cara, uma epígrafe desse livro é do Bataille, que ele fala: por ser inorgânica, a literatura pode tudo. Então, num livro, pode tudo, pode ter tudo. Não é porque tem um personagem que é o Hannibal Lecter que você está fazendo propaganda do canibalismo. Hoje não seria editada nenhuma obra do Marquês de Sade. É verdade. Hoje não seria editada a Hilda Hilst. Hoje não seria editado talvez o Henry Miller, sabe? E essas obras fundamentais da literatura erótica pornográfica, elas foram importantíssimas para derrubar barreiras da censura, sabe? Nos Estados Unidos, por exemplo, na década de 30, 40, a cidade onde alguém tivesse comprado um livro pornográfico podia sofrer uma sanção, umas paradas sinistras assim, né? Bizarro. O homossexualismo foi proibido na Inglaterra até 1960. E sabe, hoje se a gente não se apropria do grande último momento, da grande última barreira de liberdade, que é o seu próprio corpo. O seu corpo é a sua instância de liberdade. Você pode fazer com ele o que você quiser. Ninguém tem nada a ver com isso. Pode até se matar, entendeu? Eu acho que isso a gente tem que extrapolar para a literatura, sabe? E o pessoal fica erguendo bandeira. Eu acho que pode ter, que tem que ter, que pode... Eu escrevi livros que defendem também causas e bandeiras, identidades. Aliás, quando eu escrevi Elvis e Madonna, em 2010, eu fui meio que... Eu sofri um preconceito da classe LGBT, que na época chamava GLS. GLS, antigamente era resumida as siglas, né? Porque eu não tinha lugar de fala, porque eu não sou gay. Uhum. Só que meu livro Elvis e Madonna, ele foi importantíssimo para a comunidade naquele momento. Muita gente saiu do armário por causa do livro, por causa do filme. Saiu uma edição agora... Falava desse livro, né? Entendeu? Eu recebo um e-mail até hoje de gente que fala que o livro ajudou a sair do armário, deu de presente para alguém que ajudou a pessoa a sair do armário. Ou seja, cumpriu mais que um papel, né? Muito mais. É um livro que me dá grande Mas o leitor alegria. estava mais sensível antes e menos sensível hoje ou não? Leitor. Não sei, porque eu sou um leitor muito disperso, muito disléxico. Eu leio coisas muito vagas e depende muito da minha onda de interesse naquele momento. Eu não sei eu acho que tem leitor para tudo. Mas o que eu queria dizer, na verdade, sobre essa questão de lugar de fala, é que como eu escrevi um livro gay, não sendo gay, que foi importante, mas sofreu um preconceito naquele momento, eu escrevi depois um livro falando sobre racismo e também sobre preconceito contra homossexuais, que foi A Viagem de James Amaro. Aí eu escrevi um livro sobre etarismo, que é Quatro Velhos, e eu ainda não sou um velho. É um jovem ainda. Estou quase lá. Falam que eu não tenho lugar de fala para nenhum livro meu. Então agora eu decidi escrever um livro onde eu tenho lugar de fala.
ou lugar de falo. Lugar de fala, pode ser. Muito bom. E eu não li ainda, você acabou de lançar o livro, né? Então, assim, Tá fresco. tá fresco, eu vou ler ele, mas eu dei uma sondada já te conhecendo, já conhecendo sua obra, eu acho que te ouvir falar sobre o livro, eu sei que vai ser um livro com muita liberdade, assim, também. E você é um escritor que já tem uns anos de caminhada, e eu vejo em autores mais antigos, não estou te chamando de velho, tá? Mas menos preocupação com a linguagem, porque hoje as oficinas de escrita, quando eu faço, quando eu vou atrás, tem uma preocupação muito excessiva com a linguagem e às vezes, não sempre, tem pessoas geniais que conseguem lidar muito bem com isso. Às vezes eu sinto que prejudica contar a história, a preocupação excessiva com a forma do livro, com a linguagem do livro. E a gente tem os prêmios que hoje são segmentados e tal. Eu sei que isso não é uma preocupação, mas, por exemplo, o Rabiscos, ele tá no Brasil todo. E muita gente está começando a escrever agora. Assim. E aí eu fico pensando nisso sempre. Eu gosto de conversar com escritores que já tentaram de estado, do que falar para essas pessoas. Qual a preocupação que a pessoa que está escrevendo tem que ter? Você não tem que ter preocupação. Não tenha nenhuma preocupação. Ainda ontem a gente estava aqui na mesa da Paloma Amado, filha do Jorge Amado. O Jorge Amado não tinha nenhuma preocupação. Ele criava os personagens, criava as histórias, criava os enredos, tinha sexo, depois tinha uma super Sensacional, né? discussão sobre os... Ele não participava das discussões, sabe? Porque o Philip Roth viveu a vida toda respondendo a mesma pergunta. Por que seus livros têm tanto sexo? Talvez até por isso ele nunca tenha ganhado o Nobel. E ele Sou sempre, fãzão, hein? e ele sempre respondia a mesma coisa. Porque na vida o sexo é presente e é importante e é um elemento. Ô Mari, vem aqui, fala um oi aqui pro pessoal do Rabiscos. Ó, a Mari Ferrari participando aqui. Fala Oi, oi. gente, tudo bem? A Mari é de casa Oi, já. Loures do Rabisco. A conversa deve tá boa aqui, vou cantar depois. Beijo. Boa, não sei, mas tá quente. Mas e o Philip Roth sempre respondia isso, que sexo faz parte da vida, é um elemento importante na dinâmica dos relacionamentos, né? E que não dá para deixar fora de uma escrita que se pretende realista, que se pretende contar uma história daquele momento, daquela... permeia tudo, né? Permeia tudo. Eu já tinha feito uma experiência disso lá atrás com a Comédia Mundana, que é meu livro Acho que é o mais... um livro emblemático assim da minha carreira. Mas aí eu quis fazer uma coisa diferente. A Comédia Mundana, ela tem muito sexo com crime. O sexo, ele é um elemento que costura as tramas através da influência que o sexo tem nas relações de poder. Esse livro é outra coisa. Esse livro, ele é dividido em duas partes. A primeira parte se passa entre 1984 e 1989, quando o protagonista está morando numa cidade cortada por um rio e com muitos puteiros. Ele é um frequentador de puteiros, então ele conta as aventuras dele nos puteiros e no momento em que o Brasil vive a redemocratização e o aparecimento da AIDS. Essa época. Então tem um cenário aí que não é importante na história, mas ele está ali. Tá. E depois são as aventuras dele em 2004, 2005, quando ele já está aposentado, casado e morando num condomínio de luxo. E aí ele deixou 2004. isso em 2004, 2005. Então a primeira parte é 1984 a 89 e depois pula, tem uma janela e vai para 2004, 2005. Em 2004, 2005 ele está casado com uma médica, morando num condomínio fechado, ele se aposentou por burnout, por invalidez, e ele está na dele sossegado. Só que aí uma coisa acontece e renasce nele a perversidade, a fome sexual, e ele começa a ter um comportamento ali no condomínio, né? A última parte da primeira parte se chama Na Rua da Foda. A última parte da segunda parte se chama Na Rua Chique da Foda. Ele já ganhou dinheiro. Mais ou menos isso. A gente tá falando do leitor, da pessoa que se interessa por literatura, do livro, falar de pornografia. E a gente tem uma onda de jovens caretas conservadores. A gente vê aí
discussão da lei da misoginia, Os Red Pill. Red Pills, ensinando como ser homem, e o homem que coloca a mulher ali embaixo, aquela submissão. E é um público que tem tido hoje, por exemplo, uma linha editorial para eles, né? Aquele livro Café com Deus Pai, é um livro mais vendido hoje no Brasil. E a gente tem um problema político-cultural no Brasil também. A gente tem que estar preocupado com essas coisas hoje, ou você acha que não? Esse tipo de livro também é um manifesto? Não, com certeza, com certeza. Esse livro é uma provocação, né? Esse livro, o João Malho é uma diversão para quem tiver aberto para se divertir. Mas ele é uma provocação também para os conservadores, porque os conservadores, a extrema-direita, ela está alinhada com as feministas na antipornografia. As feministas são contra a pornografia, a extrema-direita é contra a pornografia, elas são contra a pornografia por motivos diferentes. Tá. Mas eles estão alinhados nessa história. A maioria, pelo menos. Mas o mais importante nessa história é que quando você tem uma onda conservadora muito grande, muito intensa, que a gente está vendo não só no Brasil, mas no mundo, é preciso obras de arte que impactem. Obras de arte que façam a diferença, não estejam no espectro morno do negócio, consigam impactar. Historicamente, assim, né? Exatamente. Historicamente, o Marquês de Sade, o Oscar Wilde, o Henry Miller, o Lawrence com a Lady Chatterley. Claro que eu não tenho a pretensão de me igualar a eles, mas pelo morno da literatura brasileira contemporânea, eu quis dar uma aquecida nessa história com o João Malho. Quis introduzir alguma coisa diferente. A gente falou com uma escritora brasileira que ela é professora, ela chama Cadantas. Ela é professora, ela conta que ela tinha dificuldade de vida de professora, ganhava mal e tal. E ela começou a escrever, ela vem de uma família evangélica, ela começou a escrever livros eróticos, tem até aqui no Rabiscos, quem tá ouvindo quiser ouvir o episódio, e depois ela passou a gravar conteúdos para OnlyFans, Privacy e conteúdos sexuais, Eu não pretendo chegar nisso. Olha, mas isso até inteirão. E ela é uma pessoa feminista, por exemplo, né? E aí tem esse lado do feminismo que fala da pornografia, dessa luta que eu entendo também quando se fala do machismo, da violência contra a mulher, isso é inegável, a gente não está falando disso. Claro, claro. E por outro lado, a liberdade da mulher hoje, por exemplo, nessa conversa que a gente teve com ela, da mulher ser dona do próprio corpo, dona do próprio dinheiro, não dependendo de um homem para captar cliente, para dar uma porcentagem. Hoje ela com o celular, ela abre uma conta, ela vai resolve e tal. Como falar a pornografia para as mulheres também? Porque o jeito que você fala do seu papel de homem, né, falando desse jeito, com as mulheres hoje que estão, de certa forma, descobrindo coisas incríveis, meninas mais novas, estão descobrindo literaturas diferentes e tal. Como falar com as mulheres também? Tá aqui minha mulher, chegou agora aqui, e ela foi, claro, a primeira leitora desse livro. E ela defende uma tese de que João Malho é um instrumento de prazer para as mulheres, né? Tem essa perspectiva. Um pênis não é só instrumento de prazer para o homem, ele é também um instrumento de prazer para as mulheres. As mulheres escrevem e leem muito mais pornografia do que os homens. Ah, é? A gente tem 50 Tons de Cinza, por exemplo. Ah, é verdade. Um sucesso incrível. Se você pegar os livros eróticos publicados pelo Kindle Direct, a maioria é escrito por mulheres e quem compra é mulher. Quem consome boa parte da pornografia hoje é mulher, né? O vídeo também, será não? Não, então, o homem vai mais pro audiovisual, né? E eu tive até uma surpresa nesse livro, João Malho, tá agradando mais as mulheres do que os homens, Só. né? Porque o homem vai ler pornografia, ele acha mais fácil ver, né? Que aí ele vê um videozinho Visual mesmo, né? Eles falam disso, né? O pessoal fala, não sei também. Mas aí é que tá, né, cara? Porque aí fica muito fácil, você vai ver. Só que no audiovisual você tem realmente uma exploração da mulher,
você tem uma objetificação do corpo da mulher, você tem uma extrapolação do corpo da mulher. Aqui nenhuma mulher foi prejudicada, foi vilipendiada, foi abusada. Eu ia perguntar isso. Porque é um livro. E o livro é inorgânico. Nenhum animal foi machucado aqui, nenhuma mulher foi maltratada aqui, nenhum homem foi. Mas no contexto da história, não necessariamente. No contexto da história, não, Tá perguntando não sobre necessariamente, não. Porque a história pode tudo. Porque aqui é literatura, aqui é papel frio, aqui pode tudo. É um universo onde tudo pode. Né? Você não preocupa com cancelamentos? Nada. Nada. Se foda. O que o cancelamento pode fazer comigo? Entendeu? Eu tenho 56 anos, tenho uma carreira, tenho uma história, tenho uma profissão, já tenho uma vida formada, tenho filhos e para mim não preocupação. tem nenhuma preocupação com cancelamento, sabe? Eu até tô tentando dar uma provocada para ver se me cancelam. Pode até ser mais legal vender mais livro. Quando eles cancelam, vende mais, né? Isso é histórico, porque desde o Index da Igreja Católica, quando a Igreja Católica cria o Index Prohibitorum, todos os livros que estão no índice viram best-sellers. Verdade. Então, assim, é uma burrice. É uma burrice você querer falar que esse livro vocês não podem ler. Aliás, a Comédia Mundana vendeu mais em Portugal do que no Brasil. Olha só. Eu acho que é porque lá, quando o livro foi lançado, atrás do livro tinha uma faixa preta embaixo escrito desaconselhável para menores de 18 anos. Aí não tem jeito, né? E aí vendeu pra caralho, entendeu? Eu lembro de quando eu tinha uns 14 anos, eu vim em escola pública, aí tinha uma biblioteca na minha escola que tinha um lado lá que só podia o ensino médio ler. Só que não era uma biblioteca vigiada, não. A mulher não ficava muito lá e eu fui. E eu descobri o livro Memórias de um Cafajeste, que é uma autobiografia do Carlos Imperial. Eu tinha 14 anos. 14 para 15. E foi a primeira experiência intensa que eu tive com a literatura por conta da pornografia, por conta das drogas, por conta da música, da rebeldia e uma autobiografia. Então, tecnicamente, uma história real contada sobre o recorte da pessoa, né? Eu roubei esse livro. Eu levei ele para casa, pus escondido. Olha só. Roubei, cometi esse crime e eu fiquei apaixonado. Eu lembro que eu cheguei e falei para minha mãe nunca foi castradora nessas coisas. Eu falei, eu só quero ler esse livro agora. Eu não quero mais ler as histórias que eu lia de adolescentes. Eu li a coleção Vagalume, depois fomos ler Iracema, do Zé de Alencar, depois fomos ler Dom Casmurro, do Machado de Assis. Só que aí, em um determinado momento, apareceu o Cortiço do Aloysio de Azevedo. Aí você fala, é isso. Porra! Era aquilo! É isso que eu quero, né? Né? E o que você busca de ler hoje, assim? Você como leitor tá como? Você tá... Eu leio as coisas mais... Eu leio de tudo e de nada. Eu leio... Não tenho uma... Quando eu estou numa pesquisa por um determinado livro, agora eu estou tentando acabar um roman noir, que faz 20 anos que eu tento escrever, que tem 160 mil palavras e eu não sei se eu vou conseguir... Enorme. Enorme, um monstro na minha vida chamado Michele. Então agora eu tô numa de assistir filme noir para tentar... O Crime do Edifício de Diallo é no ar, né? É um diálogo, né? Diallo. É. É uma coisa... Quando você tá escrevendo, você lê junto? Ou você prefere, quando você tá escrevendo, você foca na literatura? Eu não tenho foco. Eu vou lendo, vou assistindo filmes, vou escutando coisas. Eu sou assim também. O Edir, a gente bateu papo, ele falou, eu sempre escrevo. Eu pensei que ele falou que escreveu em, sei lá, 20 dias. Sentou e escreveu ali. E eu geralmente, eu desenvolvi um método porque eu queria escrever 10 livros até os 50 anos. E eu tô conseguindo, eu cheguei aos 56 no meu 10º livro. Então eu atrasei um pouco no meu método. Eu escrevo entre novembro e abril, novembro de um ano, abril de outro ano. Aí eu edito esse livro de junho até outubro, e aí já começo a pensar no próximo projeto. Então eu sou, de certa forma, eu tenho uma organização mental para produção. Sempre dá certo. Falando em produção, então, eu queria perguntar para você sobre as edições, porque você já teve livro rejeitado, você já publicou pela Rocco, e você está agora com uma editora, como que ela chama? Rua do Sabão. Como? Rua do Sabão. Rua do Sabão.
Rua do Sabão, que é uma editora menor, eu acredito eu. Menor, está crescendo, mas é pequena. Como que você vê o mercado editorial assim, e qual que é a preocupação que você tem com isso? Porque você já tem uma estrada hoje, né? É diferente você publicar para uma editora grande, uma editora pequena? Quais que são as diferenças? Eu não sei, cara, porque meu primeiro livro para uma grande editora foi Elvis e Madonna pela Língua Geral. A Língua Geral era uma editora lusófona, os livros saíam em 6 países de língua portuguesa e era uma editora chique. Os livros eram chiques, era o design, o projeto gráfico era do Rico Lins. Uau! Outro Muito importante para o mercado editorial da época. A Língua Geral foi o que a Kozak Naif depois foi. Estão voltando aí, né? E aí, legal. E aí, o meu último livro foi o último livro da Língua Geral. Foi a Viagem de James Amaro, foi o último livro da Língua Geral. Aí eu falei, para onde eu vou? Eu vi que a Penalux estava lançando uns livros legais. Eu publiquei por eles. Chegou no final de um prêmio. Falei com os caras, tenho uma ideia de publicar em 10 anos de Virginia Berlin, que era um livro meu que saiu em 2007. Eles toparam publicaram, fizeram uma edição bonita, de graça, não paguei nada e tal. Aí vendeu e tal, falando, você tem outro livro? Falei, eu estou escrevendo Quatro Velhos, é um livro que eu ia mandar para a Companhia das Letras, porque era um livro que eu achava que podia ter um corpo para uma grande editora. Eles quiseram fazer, fizeram uma edição linda, foda. Eles fazem um trabalho bonito. Foi legal, vendeu bem. E eu não procuro, sabe? É uma coisa que é meio natural, assim. Eu tô vendo um fenômeno de grandes autores saírem de grandes casas e irem para casas Eu pequenas. tenho visto isso também. Eu tenho visto autores deixarem agentes e ir para negociação de tradução no tete-a-tete com editoras de fora, porque hoje é muito fácil, você manda um e-mail, sou um autor brasileiro que quero lançar o meu livro aí, né? É isso. Cara, pra gente fechar nosso papo aí, antes da gente ter um quadro aqui chamado Na Sua Estante, mas antes da gente pôr o quadro Na Sua Estante, você falou que você tá trabalhando nesse livro longo aí, que você já tá há um tempo com ele. Você pretende continuar escrevendo pornografia também, assim, não? Não pretendo, mas se esse livro continuar vendendo tão bem quanto vendeu nessa semana, que já deve ter vendido uns 100 e tantos aqui, eu até penso em fazer. Porque aqui tem o volume 1 e o volume 4 das memórias do protagonista, que Não tem nome. não tem nota. Então pode ser que eu faça o volume 2, o volume 5, pode ser que aconteça. Mas eu não tenho nada assim no meu horizonte sem ser Michele, esse livro que eu... Sempre que eu lanço um livro, qual vai ser o próximo? Vai ser Michele, mas nunca é. É outro. Tá quanto tempo com o Michele que você falou? Desde 96. Nossa, Miguel. Velhinho vai ver com tudo, você vai ver. Ele tem uma boa ideia, ele tem um bom começo, ele tem como diz Humberto Eco, todo livro nasce de uma imagem. E eu tenho uma imagem que é a última imagem desse livro. Só que eu não estou conseguindo chegar até essa última imagem. Para chegar até essa última imagem, eu preciso construir tudo antes. Pra fechá-lo. Tá difícil. Tá tendo bastante adaptação pro audiovisual também dos livros. Sim, eu ouvido falar muito, né? É crescendo o cinema brasileiro. Você acha que isso é um caminho também? Tem vários projetos nossos aí, né, da The Creators Bridge para livros meus. A gente tem um projeto de As Aventuras de Elvis e Madonna, que tá encaminhado aí para Globo. A gente tem um projeto de série do Crime do Edifício Diallo com a Netflix. Esse eu acho que funcionaria muito. Funcionaria. Mas é aquela coisa, demora e tal. Há uma percepção que o cinema brasileiro está muito bem na fita lá fora, por causa do Ainda Estou Aqui, por causa do Agente Secreto. Só que os dois filmes são filmes meio autorais, são filmes de autor, né? Não são filmes, apesar de terem feito sucesso, terem feito bilheteria, não são filmes populares, no sentido de popular mesmo, de grande audiências. Então, fez sucesso pela vitrine também. Os projetos que os streams investiram no Brasil, brasileiros, né, os projetos brasileiros, não deram grande resultado para os streams. Então,
A gente estava falando em off, até questão de valores, não é uma coisa. Porque a gente olha, a gente que é leigo do audiovisual, né? A gente olha, parece que é, nossa, vendeu pra Netflix, tá milionário, né? Imagina, imagina, Longe disso, né? imagina. São valores pequenos, assim, você pode fazer uma negociação para médio e longo prazo a partir do sucesso do filme, da série. E passa a vender o livro também, né? E vende o livro, mas o livro você ganha muito pouco, veja. Você ganha 10% do preço de capa, R$ 7 cada João Malho que vem. Para eu ganhar R$ 7.000, tem que vender meu livro. Um livro. É, absurdo. É um absurdo. E pra gente fechar, então, um quadro na sua estante, queria que você deixasse 2 dicas de livro aí, uma de algum livro que te marcou e alguma de um livro contemporâneo que você leu por último que você gostou, hein? Bom, dos antigos, eu vou recomendar Opus Pistorum, do Henry Miller. Eu falei o Papel de Jasper, Henry James, Papel de Jasper, não é Henry Miller. Eu viajei, desculpa. Tá. Eu reparei que não era do Henry Miller, mas eu não lembrei que era do Henry James. Eu confundi os nomes, foi mal. É muito divertido, o Opus Pistorum. Não teve novo lançamento, até onde eu sei, no Brasil, mas compra-se baratinho. Sebo? Sim, acho em qualquer sebo tem por dailão. Eu falei essa semana de um livro que eu gosto muito e esses livrões americanos ficaram esquecidos por conta desse identitarismo, que é O Mundo Segundo Garp, do John Irving. É um livro maravilhoso, é um livro incrível, é um livro que tem as 3 ou 4 primeiras páginas mais perfeitas para mim da literatura. E é um livro que defende gênero, isso em 1980, teve filme com Robin Williams, que está esquecido também esse filme, com John Lithgow fazendo uma trans no filme. Nossa, já quero também. É maravilhoso esse livro, não é contemporâneo, mas ele é totalmente contemporâneo. E as pessoas se esquecem que uma boa história humana, com personagens bem erguidos e tal, ela é mais legal, ela funciona melhor do que essas histórias identitárias, panfletárias, erguendo bandeira, chata pra caralho. Obrigado. Obrigado. Que bom estar com você pessoalmente. Porra, o prazer foi todo meu. Fala por telefone e Só o WhatsApp e eu quero já o episódio pra gente lançar o Michele. Tá fechado. Prioridade para vocês, com certeza. Pessoal de casa, semana que vem a gente volta então. Um beijo a todos, bom dia, boa tarde, boa noite.